Bom, agora a gente está na nossa quinta aula de didática e a gente está vendo aqui o processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem é o principal objeto de estudo da didática. O processo de ensino-aprendizagem é o principal objeto de estudo da didática. A gente viu isso lá na primeira aula. O processo de ensino-aprendizagem é um sistema de troca de informações entre o docente e os alunos. Ele pode ser casual ou informal. Esse ensino pode se dar em casa ou dentro de uma escola, de uma instituição. A atuação do professor em sala de aula, ela é um trabalho que une a teoria daquilo que ele estuda, pensa, reflete com aquilo que ele pratica, com aquilo que ele realiza. O ensino deve visar a modificação de pensamento dos alunos, tornar eles críticos. Okay? Direção do processo de ensino-aprendizagem. Imagina um carro, você está numa pista. Como que você dirige esse processo de ensinar e de aprender? Primeiro, todo o processo de ensino-aprendizagem, ele visa um conhecimento das etapas do processo de ensino. Uma didatização dos conteúdos, a habilidade de expressar ideias com clareza e de forma acessível, partindo da linguagem corrente dos alunos. Tornar os conteúdos significativos, contextualizados e relacionados à prática social. Problematizar situações. Estabelecer relação coerente com os estudantes. Estimular o interesse pelos estudos. Então, é basicamente como que o processo de ensino-aprendizagem ele é dirigido. É só você lembrar do seu trabalho enquanto professor, enquanto professora. Lembrar o que você faz para tornar a sua aula, aquele momento da sua aula, um momento incrível, um momento muito bom. Você facilita esse conteúdo de forma didática, tenta expressar as ideias com a melhor clareza possível. Você tenta tornar o conteúdo o mais importante possível. Você problematiza, você diz, olha, isso aqui é importante por causa disso, por causa daquilo. Você estabelece relações com a vida dos estudantes. Dessa forma, você estimula o interesse pelos estudos, que eles continuem estudando porque você soube ensinar, você soube conduzi-lo à importância daquele assunto. A função da didática no processo de ensino-aprendizagem são duas funções que a didática exerce. Primeiro, de investigar os objetivos e os métodos seguros e eficazes para a assimilação dos conhecimentos. E segundo, a didática é uma disciplina da pedagogia que estuda o processo de ensino através de seus componentes. Então, a didática não é só método, a gente viu isso lá na primeira aula. Além do método, a didática, ela preza o que? Os conteúdos, os objetivos, a avaliação, tá? Processo de ensino-aprendizagem. O que é ensino-aprendizagem? Esse processo é permeado por uma sequência de atividades do professor e dos alunos, tendo em vista a assimilação de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades. Ponto de partida. Qual é o ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem? O nível de conhecimentos que os alunos têm, as experiências e o desenvolvimento mental dos alunos. Como resultado desse trabalho, a gente vai poder melhorar os conhecimentos, as habilidades, os hábitos, atitudes, convicções, desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos. Função principal do processo de ensino-aprendizagem. O professor é aquele que transmite
e o aluno é aquele que assimila os conteúdos. Então, a gente tem aqui a pirâmide, né? Entre o professor e o aluno é fundamental que haja o quê entre eles? A matéria, o conteúdo. A aula só acontece se houver um professor, um aluno e entre eles o quê? A matéria é o que liga o professor ao aluno. Os objetivos de professor devem ser iguais aos dos alunos. Todos estão ali, professor e aluno, tentando entender aquele conteúdo. Então, quando os dois estão no mesmo objetivo, é porque a didática está indo na direção correta. O processo de ensino é subjetivo, tá? O processo de ensino ele é subjetivo. O ensino exerce a mediação entre o indivíduo e a sociedade. Por que o processo de ensino ele é subjetivo? Porque a gente, como professor, sabe, né, que a gente ensina os alunos, mas a gente não vê muitas vezes se distancia e não vê o resultado, não vê o que aconteceu. Então é subjetivo, a gente está ensinando, mas a gente de fato não sabe o que cada um vai fazer com aquele conhecimento, né? Por isso que o processo de ensino-aprendizagem é subjetivo. Elementos situacionais do processo de ensino-aprendizagem: organização do ambiente escolar, mecanismos de gestão da escola, sistema de organização das classes, conselho de pais, livro didático, material escolar, unidade de propósito do grupo de professores. Tudo isso aqui contribui para um bom processo de ensino-aprendizagem, né? Você ter uma escola limpa. Imagina uma escola que não tem, por exemplo, ar-condicionado ou ventiladores e é quente, então isso dificulta a aprendizagem. Gestão da escola, imagina se o gestor ele não contribui, por exemplo, com a liberdade de cátedra do professor, isso dificulta muito. Sistema de organização das classes, então, né, você tem o sexto A, o sexto B, o sétimo A, o sétimo B, etc. Isso ajuda, facilita não é que cada dia um aluno vai estar numa sala diferente, isso aí dificultaria muito o acompanhamento do professor naquele ensino, né? Conselho de pais, né? Importante a família estar presente, contribuindo nesse aprendizado. Livros didáticos, você ter material para estudar, né? Imagina você ir para a escola sem livros, sem caneta, sem papel, como que você vai precisar fazer algum exercício e aí? Unidade de propósito do grupo de professores. Imagina você faz uma feira de ciências e aí é em dupla. E aí os dois professores têm que pensar naquela feira, mas só um pensa. Isso vai dificultar o trabalho. Processo de assimilação ativa, mobilização das atividades físicas e mentais dos alunos. Percepção, compreensão, reflexão, aplicação. Componentes do ensino. Então, o ensino ele é composto por objetivos, conteúdos, métodos, formas organizativas. Aspectos do desenvolvimento dos alunos: desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, motor, social, profissional. A aprendizagem nossa, nós seres humanos, aprendemos de duas maneiras. A partir do nível reflexivo, né, quando a gente é pequenininho e está engateando, então a gente aprende por meio dos sentidos. E o nível cognitivo é quando a gente aprende, é quando a gente vira um homo sapiens sapiens, né? A gente aprende a ler e escrever, tá? No ambiente escolar, é o nível cognitivo que vai ser desenvolvido, tá? Então, essa foi a nossa quinta aula. Até a próxima.